Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de campo elétrico. Na última aula a gente discutiu um pouco sobre carga elétrica, né? Eu apresentei a disciplina para vocês, discuti sobre carga elétrica. Então, o tema da aula de hoje é sobre campo elétrico. Então, só para quem ainda não tem acesso ao Moodle, né? Turma de Física Geral 3, senha está aqui. Então, quem ainda não acessou o Moodle, por favor, faça isso. Bom, então, a gente viu na aula passada que existem o conceito, a grandeza física que faz com que a matéria seja estável, né? Nós discutimos sobre os diferentes tipos de carga elétrica, né? A carga do próton, a carga do elétron. A carga do próton a gente fala que ela é a carga positiva, do elétron a gente chama de carga negativa, e que existe uma força entre elas, né? Nós discutimos então que existe uma força que repele as cargas positivas, repele as cargas negativas e atrai as cargas quando você tem carga positiva e carga negativa. Então, cargas diferentes são atraídas e cargas iguais são repelidas. Perdão. Então, uma partícula com carga Q, num ponto R1, então se eu tiver uma partícula aqui, uma partícula com carga Q no ponto R1, ela exerce sobre uma carga Q2 num ponto R2. Então aqui eu escolhi o sistema de coordenadas cartesiano. Claro, né? Vamos assumir que está todo mundo em repouso. Então a partícula Q1 exerce sobre a partícula Q2 uma força F. A força F depende das cargas Q1, Q2 e da distância entre as cargas, que é esse vetorzinho R aqui. Então, o vetorzinho R é um vetor que caracteriza a distância entre as duas. Quando eu falo que a carga Q1 exerce uma força sobre Q2, o vetor R ele nasce em Q1 e vai em direção a Q2. Então, nos sistemas que eu tenho muitas cargas, sistemas de cargas, eu sempre inicio o vetor Q, o vetor R, na carga que exerce a força, certo? Então, se você for na aula de exercício, tem lá o exercício de exemplo, tem um exemplozinho lá, 1.3 do livro, em que a gente calcula a força, né? Eu calculo a força gerada por um sistema de cargas, e lá vocês vão ver no exemplo eu calculando a força da carga, o vetor nascendo na carga que exerce a força. Então isso é importante para você não errar. Então se Q1 exerce força sobre Q2, o vetor R ele é escrito como sendo o vetor R2 menos o vetor R1. Então é do que recebe a força. O vetor ele é o vetor R é o vetor nascendo na carga que exerce a força sobre a carga onde a força é exercida. Essa força, então, aqui é chamada de força elétrica e determina a lei de Coulomb, ok? Essa constante K é uma constante universal, onde K vale K vale 9 vezes 10 na 9 unidades do sistema internacional. Nesse caso aqui vai ser Newton, metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, ok? Onde Coulomb, como a gente discutiu na aula passada, Coulomb é a medida de unidade de carga, ok? Então, no sistema internacional, a carga é medida em Coulomb, certo? Isso a gente discutiu na aula passada. Então, o ponto é que cargas de sinais iguais, a força vai ser repulsiva. Certo? Então, se as cargas tiverem o mesmo sinal,
essa força, então, vai ser positiva. Ou seja, a carga 1, a força exercida a carga 1 sobre Q2 vai ser na direção, com a mesma orientação desse vetor. Ela vai estar empurrando a carga Q2. Se das cargas tiver o sinal oposto, a força aqui então vai ter um sinal negativo, né, em relação ao que está escrito aqui. Então o vetor, esse vetor, a força vai estar apontando com a orientação contrária do vetor R. Ou seja, a carga Q2 vai estar puxando, a carga Q1 vai estar puxando a carga Q2, ok? Então carga de sinais iguais, a força é repulsiva, carga de sinais diferentes, a força é atrativa. Como que se aprendeu sobre esse conceito de força? Então, que determina a lei de Coulomb. Então, pode ser feito um experimento, então, para a gente evidenciar isso. A gente coloca uma fibra bem fininha e tal, então constrói um pêndulo de torção. Então, aqui a gente põe uma fibra, aqui em cima a gente põe uma réguazinha graduada em graus, né, de 0 até 2π, por exemplo, né, radianos, ou de 0 a 360 graus, enfim. Aqui, então, a gente coloca uma carga Q1 com uma haste. Esta haste é móvel, então eu posso mover essa haste tanto para cima quanto para baixo. Então eu coloco aqui uma haste móvel, que eu posso mover ela para cima ou para baixo, certo? Então eu posso subir ou descer essa haste. E na ponta dessa haste eu coloco lá um material que eu consiga eletrizar ele. Pode ser acrílico, por exemplo, certo? Ou eu posso trocar esse material. Preso ao fio do meu pêndulo de torção, então eu vou colocar uma carga. Aqui tem duas cargas iguais para poder dar equilíbrio, né? Eu coloco então um outro material que eu consiga eletrizar. Aí eu percebo que se eu eletrizar os dois, né? Se os dois forem, por exemplo, de acrílico, e eu esfregar a seda, igual a gente viu na aula passada, né? Os dois vão ficar com a mesma carga. Se eu aproximar, então, essa carguinha, eu venho aproximando ela, descendo essa hastezinha, eu vou ver que conforme eu chego mais próximo, a torção sobre o fio é maior. Isso indica, então, que a relação da força é inversamente proporcional à distância. Quanto mais próximo, maior a força. Quanto menor a distância, maior a força. Se eu agora trocar esse material aqui por vidro, por exemplo, e friccionar com a seda novamente, eles vão ter cargas de sinal diferente, né? Como a gente viu na aula passada. Então, conforme eu for aproximando a carguinha aqui, eu vou ver que essa haste vai ser torcida na mesma direção da carga. Então, a força vai estar sendo... as duas cargas vão ser atraídas uma em direção à outra. Então, isso é uma forma de evidenciar a lei de Coulomb. Então, dá para a gente ver que a lei de Coulomb é proporcional à carga. Quanto maior a intensidade da carga, maior a força, e inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. E aí essa constante K é uma constante de proporcionalidade. É assim que a gente chama na física. A gente tem uma relação de proporcionalidade e essa constante é o que dá a intensidade, a grandeza dessa proporção. O que acontece então se eu tiver mais cargas no meu sistema, mais do que duas cargas, uma interagindo com a outra, né? Então, se eu tiver uma carga Q e eu tiver duas cargas, uma carga Q1, uma carga Q2, realizando uma força sobre a carga Q. Então, perceba que os vetorzinhos R1 e R2, eles estão saindo das cargas que exercem a força sobre a carga que recebe a força. Então, Q1 e Q2 exercem força sobre Q. Okay? Como que eu faço para calcular a força sobre Q? Eu tenho que calcular, inicialmente, a força 1, que é a força que a carga 1 exerce sobre Q, calcular a força 2, que é a força que a carga 2 exerce sobre Q, calculo as duas forças separadamente. E depois eu aplico o que a gente chama de princípio da superposição. Então, o princípio da superposição, ele fala que a força
que a carga Q vai sentir é a soma das forças exercidas sobre ela, como acontece na segunda lei de Newton, né? A força resultante é a soma vetorial de todas as forças. Então, a força sobre a carga Q vai ser determinada pela soma de vetores de todas as forças que exerce. Então, aqui, na expressão matemática, a gente tem um sisteminha com N cargas. Okay? Então, se tiver N cargas, número finito de cargas, eu somo a força exercida por cada uma das cargas. Então, eu vou lá no meu sistema, calculo a força que uma carga exerce, a segunda, a terceira e etc. Depois eu faço a soma de vetores. Isso é importante. Essa soma aqui é uma soma de vetores. Então, se você somar o módulo das forças, não está correto. Você vai estar fazendo a conta errada. Porque não necessariamente a soma dos módulos, né, vai resultar na soma, vai resultar no valor do módulo da força. Você tem que fazer a soma de vetores e depois calcular o módulo da força. Porque as componentes elas podem estar em orientações diferentes, com sinais diferentes. Okay? E a intensidade, então, vai ter um valor diferente do que simplesmente a soma dos módulos. Tá? Então, presta atenção nisso. Volta, se você tiver dúvida sobre isso, volta no seu curso de álgebra linear, geometria analítica, que você vai ter exemplos lá discutindo sobre soma de vetores. Bom, então, quando a gente discute fio, né, que a gente tem a força realizada pela lei de Coulomb, né, força sobre as cargas. Mas existe uma outra grandeza que é intrínseca da existência das cargas. Não depende de eu ter duas cargas interagindo entre si. É uma grandeza que depende pelo fato de existirem cargas elétricas. Então, o fato de existir cargas elétricas muda, de alguma forma, o que acontece na região. Cria uma grandeza em torno da região onde essa carga está inserida. Né? Para a gente entender esse conceito, vamos considerar, então, aqui um sistema de cargas. Então, eu tenho uma carga que eu estou chamando de carga Q, linha, certo? Então, eu tenho uma carga Q' que está nessa posição determinada por esse vetorzinho verde. E essa carga Q', ela está na presença de outras cargas. Aqui eu coloquei 4 cargas, mas poderia ser 1, 2, 3, 200, enfim. Só para a gente ter um exemplo. Certo? Então, a carga Q' sente a força elétrica devido à existência das outras cargas. Okay? Então, o fato de existirem outras cargas gera uma força sobre Q'. Agora vamos considerar o seguinte, eu mantenho o mesmo sistema de cargas lá, mas eu vou muito lentamente e retiro a carga Q' de lá. O que acontece no sistema? Bom, vamos considerar que a carga Q' ela tinha um valor muito pequeno, de forma que eu retirar ela muito lentamente não muda a posição das outras cargas. Okay? Se ela for uma cargona gigante, né, com muita intensidade, e tem uma carga que as cargas estão estáveis, se eu retiro ela, a tendência é que as outras cargas se aproximem, se afastem, dependendo do sinal delas. Então, vamos considerar que ela tem um valor muito pequeno, e eu retiro ela muito lentamente, de forma que nada brusco é criado no sistema e a orientação das cargas continua igual, era inicialmente. O que a gente percebe, nesse caso, é que mesmo na ausência dessa carga, o espaço da carga Q', né, mesmo na ausência da carga Q', o espaço em torno da distribuição das outras cargas, ele sente a existência das cargas. O espaço sabe que as cargas estão lá. De forma que se eu vier aqui colocar a carga Q' de volta, imediatamente a carga Q' vai ficar estável, ela vai saber da existência das cargas. Certo? Então, as cargas, a existência de carga elétrica, cria um campo elétrico em torno do espaço onde essas cargas estão inseridas. Certo? O mesmo acontece com o campo gravitacional. Certo? Eu não preciso ter uma massa numa determinada posição do espaço, né? Uma massa numa posição do espaço qualquer, vamos supor aqui, eu tenho essa massinha, e aqui eu tenho uma posição do espaço. Certo? Eu não preciso ter uma massa aqui para que exista campo gravitacional nessa posição. Certo? Independente da existência dessa massa nesse ponto, eu sei que existe algo que permeia, né, esse meio
independente de existir algo nessa posição. Tanto que se eu vier e colocar uma massa aqui, imediatamente ela vai sentir a existência do campo. Então, imediatamente que eu colocar uma massa numa determinada posição, ela vai cair. Ela vai saber da existência do campo. O campo gravitacional está lá. O mesmo acontece com as cargas. Independente de ter ou não uma carga Q nesse ponto do espaço, o fato de existirem outras cargas elétricas criam um campo elétrico nessa posição. Então, o campo elétrico é uma grandeza física. Tá? Uma grandeza física e ele está lá. Vocês veem no experimento de física 3, quando você estuda a linha de campo, né? Linha de campo, então no laboratório você vai lá e vê que existe, de fato, um campo. Ou no gerador de Van der Graaf, né? Existe um campo elétrico em torno da cúpula do gerador de Van der Graaf, né? E quando você aproxima a carga de prova, você vê, então, os efeitos da existência desse campo. Qual que é a definição, então, de campo elétrico? A definição de campo elétrico é a força gerada por todas as cargas sem a necessidade de existir uma carga nesse ponto, determinado por esse vetorzinho verde. Okay? Então, a gente pode definir o campo elétrico como sendo a força da lei de Coulomb, a força elétrica, dividido pela carga Q, que é a carguinha que se encontrava nesse ponto. Certo? Então, se eu tiver um sistema de cargas, eu faço a conta da força, divido pela carguinha que estava aqui, e para uma única carga, né, é simplesmente determinado pela carga e a distância onde eu quero calcular o valor da força. Então, essa definição pode ser uma forma de definir campo elétrico, a partir da força elétrica. Okay? Essa carga quelinha, então, quando eu defino o campo elétrico, ela é chamada de carga de prova. Então, é uma carga de teste, né, para eu calcular o valor do campo. Aí, se eu falo para vocês que existe uma incoerência nessa definição, na forma como eu defini o campo elétrico como sendo a força dividida pela carga, eu falo assim para vocês, existe uma incoerência. Que incoerência é? Vocês conseguem ver, olhando para esse slide, qual é essa incoerência, né? O ponto é que, se subitamente eu adicionar uma carga Q aqui nesse ponto, né, as outras cargas vão sentir a existência dessa carga Q. Como eu falei anteriormente, se eu pegar uma carga com uma intensidade muito grande e vier adicionar aqui, as outras cargas vão sentir a presença dessa carga e elas podem mudar de posição. Certo? Aí eu vou calcular o campo elétrico, não é exatamente o campo elétrico da distribuição que eu quero. Porque se a força elétrica, as cargas estão em posições diferentes, quando eu calculo a força elétrica, se eu tiro a carga daqui, elas mudam de posição, o campo que eu estou calculando não é o campo referente àquela força. Vai ser um outro valor, referente à distribuição de carga depois que eu retiro a carga de prova. Certo? O ponto, como eu falei anteriormente, é que a carga Q ela tem que ser considerada muito pequena. Ela não pode ter qualquer valor. Porque aí pode surgir a questão, né? Eu tenho a força, mas eu divido por qual carga? Né? Então, tem que ser um valor muito pequeno. Então, a gente pode ter que revisar, né? Perdão. A gente tem que revisar essa definição. A forma correta, então, de se definir o campo elétrico não é definindo o campo a partir da força, certo? Mas sim definir a força elétrica. Mas sim definir. Então, definir a força elétrica em função do campo elétrico, como sendo uma carga vezes o campo naquele ponto. Certo? Então, eu calculo o campo elétrico nesse ponto e depois eu calculo qual é a força nesse ponto sobre uma carga quelinha. Aí sim, aí eu tenho a definição correta. Okay? Outra forma, então, de eu definir seria, então, eu definir o campo elétrico como sendo o limite
de Q' tendendo a zero da força elétrica dividido por Q'. Aí eu satisfaço o fato de que a carga Q tem que ser muito pequena, certo? Então, aí eu estou garantindo que eu estou colocando uma carguinha naquele ponto, nesse ponto aqui, uma carguinha pequena o suficiente a ponto de não afetar a distribuição de cargas, certo? Então, essa que é a ideia. Então, o campo elétrico tem que definir dessa forma. Aqui, então, a gente falou sobre uma quantidade sempre finita de cargas, né? O que acontece, então, se eu tiver uma distribuição contínua de cargas? Ou seja, uma quantidade de cargas que não é contável. Eu tenho lá um material, por exemplo, a cúpula do gerador de Van der Graaf, e eu eletrizo o gerador. Eu tenho uma quantidade infinita de cargas. Eu não sei contar quais são as cargas. Isso pode acontecer com eu pego uma esfera, então, né? Aquela esferinha de prova do gerador de Van der Graaf, e está ligada a um bastão, e eu eletrizo ela. Qual é a carga nessa esfera? Não tem como eu ir lá e contar quantas carguinhas tem, porque a quantidade de cargas é absurdamente grande. Então, a gente fala que, nesse caso, nós temos uma distribuição contínua de cargas. Então, quando eu tenho uma distribuição contínua de cargas, eu calculo o campo usando valores infinitesimais para carga. Então, vamos considerar o seguinte, que eu tenho um corpo com volume V e uma densidade de cargas igual a ρ, que eu estou chamando de ρ, onde ρ é definido, pode ser definido como sendo a variação infinitesimal da carga sobre a variação infinitesimal do volume. Então, eu pego um elemento muito pequeno de volume, um elemento muito pequeno de carga, vai estar contido nesse volume, e eu calculo, então, qual que é a taxa de variação da carga sobre o volume. Então, é a dQ/dV, a taxa de variação de carga pelo volume. Isso é como a gente define a densidade de cargas. Então, essa é a definição dessa grandeza, densidade de cargas, ok? Então, um elemento infinitesimal de carga contido nesse volume dV vai ser igual à densidade vezes o elemento de volume. Então, eu peguei um elementinho de volume aqui muito pequeno, suponho que eu tenho, então, esse corpo finito, com aspecto de batata, e eu tiro um elemento infinitesimal de volume, eu vou ter uma quantidade muito pequena de carga, que depende de como as cargas estão distribuídas, certo? Se as cargas todas estiverem distribuídas numa determinada região, vamos supor nessa região aqui, se eu pegar um elemento pequeno de volume, não vai ter nenhuma carga lá, por exemplo, né? Então vai depender de como as cargas estão distribuídas. Então esse vetor, esse grandeza ρ, ele é uma função da forma como as cargas estão distribuídas, ok? Então, nesse caso, se eu pegar um elemento muito pequeno de carga, eu vou ter um elemento muito pequeno de campo. Claro, né? Se eu pego uma carga muito pequena, eu vou ter um campo muito pequeno, né? Esse valor, então, muito pequeno do campo, ele pode ser escrito em função da densidade de carga e do valor infinitesimal para o volume. Certo? Então, qual seria, então, o valor do campo? Você pode perguntar, professor, você calculou, então, um valor infinitesimal para o campo. Então, esse seria o campo gerado por esse elementozinho de volume aqui. Okay? Qual que é o valor, então, do campo gerado pela distribuição toda? O valor, então, do campo gerado pela distribuição, o campo E, ele vai ser determinado pela integral sobre todo o volume V, né? O volume V é o volume da distribuição, da grandeza dQ. Né? Então, a grandeza dQ vai ser K ρ sobre R ao quadrado dV. Vou pôr a orientaçãozinha R, versorzinho aqui. Então, esse é o campo gerado pela distribuição total de cargas, ok? Então, vai depender, então, da forma como, do volume dele, né, da simetria do volume, e vai depender da distribuição de cargas. Então, só lembrando, então, que ρ
vai ser uma função de R. Então, uma função, vou chamar de R', onde R' pode ser determinado pela posição desse elementozinho de carga aqui. Então, a gente vai fazer um exemplozinho que determina, para a gente calcular a distribuição de carga. Okay? Então, aqui na aula, a gente tem esses exemplos, certo? Aqui, então, uma atividadezinha para você fazer, calcular qual que é a força exercida de Q1 sobre Q2, né? do primeiro gráfico que eu mostrei para esses valores. Tenta fazer essa conta. Para isso, você pode assistir primeiro a resolução desse exemplo do livro. Eu tenho um videozinho para vocês no Moodle da resolução desse exemplo. Tem um outro vídeo da resolução desse exemplo do campo elétrico também. Tá? Então, campo elétrico no ponto P, aqui. Então, assiste lá esse vídeo também. E aqui a gente calcula a distribuição de cargas no corpo finito. Então, aqui é um exemplo calculando a distribuição de cargas sobre um fio não condutor, né, de tamanho infinito, onde a carga é distribuída de forma linear. Então, a distribuição linear de carga nesse fio. Então, tem um outro videozinho lá sobre a resolução desse exemplo. Aí depois você vai para os exercícios propostos, estão no Moodle lá, né, quais são os exercícios propostos, e tenta resolver baseado nesses exemplos que eu dei, certo? Então, assim a gente vê os exemplos, exercícios do capítulo 1, ok? Bom, então é isso. Então, essa é a nossa aula sobre força elétrica e campo elétrico dessa semana. Na próxima aula, então, a gente vai estudar a lei de Gauss. Certo? Então é isso.